A relação entre Europa e Estados Unidos está em revisão. Cada dia é um capítulo diferente, né? Olha, líderes da União Europeia se reúnem hoje em uma cúpula de emergência para repensar os laços com Washington depois das ameaças de Donald Trump. A gente vai especificar um pouquinho mais esse assunto diretamente de Londres com a nossa Marina Isidro para entender o que acontece e o que pode mudar a partir de agora. Oi, Marina, boa noite, boa tarde para você. Olha, Mayara, boa tarde. Essa reunião de emergência entre líderes europeus começa daqui a pouquinho em Bruxelas, já estava marcada antes da chegada de Trump no Fórum Econômico Mundial de Davos, né? Antes de tudo que aconteceu nesses últimos 2 dias, e vai servir para falar sobre Groenlândia, se ainda está na mesa algum tipo de retaliação, né? A Europa depende muito dos Estados Unidos, né? Para defesa, relações comerciais, mas precisa aprender a lidar melhor com um presidente norte-americano que é visto como imprevisível e que não é confiável, né? Porque vamos recapitular um pouquinho o que aconteceu em Davos. Tem sido 2 dias com muitas novidades, né? Primeiro, quando Donald Trump chegou, fez o seu discurso dizendo que não ia usar força militar para tomar a Groenlândia. Depois, que ele teve uma reunião com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, e que não só não vai mais aplicar tarifas a 8 países europeus que apoiaram a Groenlândia, como que ele e Rutte concordaram em uma estrutura, um plano sobre o futuro da ilha. Algo que ainda está muito vago, né? Porque eles não disseram quantos Estados Unidos poderiam ter de acesso aos minerais da Groenlândia, às terras raras, se haveria um controle maior norte-americano onde os Estados Unidos têm a sua base militar, como fica a Dinamarca diante de tudo isso e a soberania da Groenlândia. E, por fim, hoje aconteceu aquela cerimônia para marcar o Conselho de Paz, que tem sido visto com muito ceticismo e como algo polêmico por aqui, porque países como França, Reino Unido, Suécia, Noruega, enfim, vários da Europa já estão dando as costas para esse projeto, recusaram abertamente participar. Não querem, né, de forma pública diminuir o papel da OTAN, da ONU, mesmo com as falhas que tem, e também não querem estar no mesmo grupo para qual Vladimir Putin foi convidado, Lukashenko, o presidente Belarus, já aceitou participar, ou seja, é uma relação que realmente está sendo revista, Mayara. Muito bem, Marina. Eu fico pensando aqui, né? A gente fica discutindo as novas políticas norte-americanas, a política do Trump e a preocupação do que isso vai gerar. Acho até que, embora haja muita preocupação por parte da Europa, o acordo da União Europeia com o Mercosul talvez tenha sido acelerado por conta das declarações recentes e das intenções do Trump. Isso talvez tenha ajudado a fechar com mais velocidade esse acordo, que ainda precisa ser ratificado e tal. O que eu quero dizer com isso é que nem tudo pode ser ruim para a Europa, partindo da cabeça meio maluca do Trump, mas eu não sei o que vai ser daqui a 3 anos, Marina, Mayara, ouvintes, internautas, espectadores, porque quando a gente fala de negociações, por exemplo, com um país que tem um ditador, que você não sabe quando vai sair de lá, é uma coisa, né? Quando a gente falava de qualquer tipo de relacionamento com Cuba, do Fidel Castro, ok, você está falando de um problema que existe agora e vai existir daqui a 10 anos, porque o cidadão queria ficar mais 10 anos no poder. Mas a gente não sabe nem se o Trump vai ser reeleito. E eu fico me perguntando, Marina, como é que vai ser se entrar um candidato democrata, paga tudo dos últimos 3 anos, muda tudo, ou mesmo se acontecer alguma coisa, uma loucura e um outro republicano se candidatar no lugar do Trump. Lembrando que nos últimos anos a gente teve vários presidentes norte-americanos que não foram reeleitos, hein? Desde Jimmy Carter já foi George W. Bush, o George Bush pai, e mais recentemente o próprio Trump e agora o Joe Biden, né? Que acabou não sendo, né? Não concorrendo ao pleito, né? Foi sacado de última hora, mas o Partido Democrata não conseguiu se reeleger. Então fico pensando, será que é muito barulho por nada? Eu acho que não, Tomás. Sabe por quê? Porque eu acho que existe um consenso que a forma como a Europa está reagindo nesse momento vai ditar o futuro, sabe? O futuro das relações entre Estados Unidos e o resto do mundo, essa nova ordem mundial, né, da qual estão chamando, né, o que o Trump está transformando, tudo muito incerto, imprevisível,
e ele muda tudo. Agora, o que vai acontecer daqui a 3 anos, a gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã, né? E eu acho que até por isso que a Europa está tão em choque, porque está tendo que aprender a lidar com diplomacia feita em rede social, né? Pelo governo norte-americano, em vez de a portas fechadas, com um presidente que eles não confiam, que muda de ideia o tempo inteiro, que, enfim... É realmente algo muito imprevisível, assim, um nome que vem, né, se a gente for pensar de futuro, caso não seja o Trump, e que tem sido muito vocal, né, principalmente em Davos, é o governador da Califórnia, né, que é um governador democrata, um grande rival do Trump, e que deu uma lição de moral nos europeus em Davos, né, disse que eles têm que se respeitar, que o que está acontecendo nesse momento é patético, essa história de ficar entregando Nobel da Paz para o Trump, que ele deveria ter levado para Davos protetor de joelhos, né, para a quantidade de líderes mundiais que estão se ajoelhando. Então, assim, o futuro é muito incerto. Eu acho que é isso que a Europa que gosta de regras, que gosta de protocolos, né, que tem orgulho de dizer que segue o Estado de Direito, está tendo que lidar, eu acho que pela primeira vez em muitas décadas, com alguém muito imprevisível e muito poderoso, e infelizmente, de quem eles dependem muito, né? Sem dúvida, mas eu fico pensando, né, se essa bomba cair no colo dos democratas daqui a 3 anos, eles ganhando a eleição, tendo que recosturar uma série de acordos, enfim, né, se, claro, eles quiserem modificar a política internacional do Trump, que eu imagino que muita coisa seria modificada nesse sentido. Marina, muito obrigado, ótimo descanso para você, falamos amanhã aqui no Link TMC.